Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Gente, eu tô aqui preocupada. Eu tô fazendo essa gravação, mas eu não sei se a câmera está frontal ou está traseira. E eu nem sei se eu estou bem posicionada nessa câmera, porque aqui no momento eu não estou tendo quem me ajude agora, porque Everaldo tá no banho. E, gente, meu filhote está na casa dele, então tá difícil hoje. Mas eu queria conversar um assunto com vocês, um assunto que é muito importante. Se por acaso esse vídeo tiver com a câmera traseira, eu vou ter que tirar ele do ar e gravar de novo. Mas eu gostaria muito que ele tivesse com a câmera frontal. Eu fui verificar e a câmera está falando em inglês, English. E como é que eu vou entender o que ela está falando? Ela fala backs, alguma coisa, front. Ok. O que é front eu sei. Agora o que é backs, alguma coisa, eu não sei. Mas vocês podem estar olhando o meu rosto, talvez parcialmente, talvez total. Deixa eu chegar aqui perto. Talvez se eu puxar aqui um pouquinho. Mas vocês também podem estar olhando a minha pia de prato, que ainda está com alguns pratos sujos, uns nichos perto da porta da cozinha, talvez um vitrô, eu não sei. Mas, gente, o que eu quero conversar com vocês é sério. Hoje o vídeo é voltado para as pessoas que não enxergam. Mas antes eu vou me descrever, audiodescrever ou autodescrever, porque é algo que se fala de mim mesma. Então, para tornar esse vídeo mais descontraído, vamos lá. Hoje eu estou de óculos escuro, meus olhos estão um pouco irritados e eu coloquei um óculos escuro, um óculos preto. Estou com uma presilha dourada no cabelo, presilha que foi até presente de Priscila Teixeira, né? Esposa do professor Caleb Teixeira, professora de música. Estou com uns brincos, que esses brincos ele formam uma florzinha. E foi meu marido quem me deu o brinco com o colar, presente do meu marido. O colar fica entrando por dentro do vestido. O vestido tem um decotinho um pouco alto, que aliás eu adoro esse tipo de decote. Mas como ele é conjuntinho com o brinco, eu quis colocar. Vestido preto e branco. Eu brinco com esse vestido, eu digo que esse vestido é yin yang, porque ele tem um lado preto, um branco, e ele tem uma flor atravessando, né? O lado preto com o lado branco. Ah, eu não sei se a flor ela tem um lado preto e um lado branco também. Eu não sei. Eita, meu marido tá chegando, eu vou pedir para ele dar uma olhada aqui. Ô, Eve, vem cá. Vem cá. Mas enquanto isso, eu vou falando com vocês sobre o assunto que eu queria falar. É sobre o BCP, ou LOAS, certo? Não é nada sobre lei, não, mas é algo sobre conduta, sobre ética. Vou contar aqui uma pequena história da minha vida, certo? Quando eu tentei, pelas primeiras vezes que eu tentei, me ensinaram a mentir. E eu fui mentir, não deu certo, mandaram eu pegar a INCRA com outra pessoa. E não, claro que isso não é certo, não é honesto. Teve até um juiz que me orientou que se esse juiz ainda estiver entre nós, eu mando um abraço para esse juiz.
porque eu era tão ingênua que mandaram eu falar com ele, gente. Mandaram eu falar com ele para ele me orientar para eu pegar uma escritura de terra com alguém. Ele disse, Elbéria, isso é cambalacho. Não faça isso é cambalacho. E eu fiquei morta de vergonha, né? Então, assim, é bom que as pessoas com deficiência se informem do que é certo e do que é errado, para não cair nessa, porque o povo faz isso por no interior do Lajeado, né? Aqui em Pernambuco, a gente diz interior do Pernambuco, a gente diz por resenha, né? Por resenha, por mangação, a gente usa esses termos. Mas, digamos, por chacota, por deboche, para tirar onda da gente, né? Menosprezar a gente. E me ensinaram a ficar maltratada, ficar suja, falar errado. Me ensinaram tantas coisas. E depois de tanto eu tentar mentir e não ser bem sucedida com a mentira, eu tomei uma decisão. Foi quando eu comecei a servir a Deus, apesar de que desde pequena que eu tenho um contato com Deus, mas quando eu comecei a ter conhecimento da importância da verdade. Everaldo, tá aparecendo meu rosto? Veja se está aparecendo meu rosto, por favor. Obrigada. Oh, como é bom uma pessoa que enxerga na vida da gente. Então, assim, quando eu comecei a ter consciência da verdade, de que mentir é pecado, é antiético, é desonesto, é cambalacho, eu disse: vou com a verdade. Adoro me arrumar, não vou chegar lá no INSS toda suja, toda maltrapilha para impressionar ninguém. Muito pelo contrário, eu agora vou fazer tudo ao contrário. Eu vou pegar a melhor roupa que eu tenho, que eu me sinta bem com ela, e vou me arrumar. E fui, prendi o cabelo bem preso, botei uma jardineira muito linda, que até hoje eu lembro da minha jardineira, com a blusinha vermelha, sandalinha preta, cintinho preto, fiquei linda. E fui. Quando eu cheguei lá, o médico me fez algumas perguntas. Perguntou se eu podia trabalhar, se eu trabalhava. Eu disse: trabalho, doutor. Trabalho porque tenho um filho pequeno e a despesa lá em casa é grande e o que o meu marido ganha pouco, então eu trabalho sim. E trabalho até por lazer também, para sair um pouco de casa, para interagir com as pessoas. Tenho todo motivo para trabalhar. Aí ele perguntou: e se você começar a receber esse dinheiro, você vai continuar trabalhando? Eu disse: depende, se o dinheiro me suprir, eu não vou continuar trabalhando. Agora, se não me suprir, eu vou trabalhar. E ele fez muitas perguntas a meu respeito e eu não menti. Perguntou se eu tinha estudado, eu disse que sim. Na época eu estava parada, né, os meus estudos. Eu tinha feito até a sexta série do sexto ano, né, do ensino fundamental. E eu fui tão verdadeira e eu vi gente chorar lá porque era pega na mentira e o povo humilhava, porque antes da gente entrar na perícia, tinha umas perguntas que as recepcionistas faziam às pessoas, né? E eu vi essas recepcionistas humilharem muita gente e eu fiquei com medo. Eu disse: meu Deus, quando eu chegar lá, elas vão me humilhar também. Só que não. Quando eu cheguei, eu fui bem tratada, muito bem tratada, porque eu coloquei na cabeça, eu disse: eu não vou mentir. E elas flagravam as pessoas na mentira, pegava as pessoas em contradição e brigava com as pessoas. E comigo não fizeram isso. Não que eu seja melhor do que ninguém, porque como eu disse a vocês, anteriormente eu tentei entrar com mentira. Aí, resultado, quando foi
Quando eu fui para a perícia, que eu respondi todas as perguntas que o médico fez, o médico disse que se dependesse de mim já estava recebendo desde agora. E o médico era tido como chato da vez, porque quase ninguém conseguia passar na perícia com esse médico. Mas eu passei. Teve gente que passou com mentira, porque eu conheço pessoas que passaram com mentira, certo? Fico feliz por elas, porque apesar delas terem mentido, elas precisavam, e Deus viu que elas precisavam e elas mentiram muito bem. Mas se a gente já sabe que precisa, para que a gente vai mentir? Esse é o primeiro questionamento. Segundo questionamento, aquilo que a gente faz escondido, a gente deve fazer para todo mundo ver, se for certo, porque se for tudo que se faz escondido está errado. Já me aconselharam me mudar da minha casa, porque às vezes o pessoal da perícia hoje em dia não faz mais isso não, mas antigamente vinha muito aqui, né? Pessoal do INSS fazer pesquisa. E vinha na minha casa. A minha casa não é uma casa boa, é uma casa com 2 quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha. E precisa de ajeitar muita coisa. Mas só porque eu tinha uma geladeira dentro de casa, só porque tinha um computador velho, eu ia esconder. Não, não escondo não, sabe? Não escondo nada. Quem quiser vir, venha. Não escondo nada. O que tiver tem, o que não tiver não tem e pronto. Então, quando foi agora, aconselharam que a gente devia mentir de novo, porque agora estão fazendo as perícias, né? Eu fiquei sabendo que o meu irmão, que ele tem autismo, eu acho que é autismo, nunca foi diagnosticado não, mas eu acho que é autismo. E eu fiquei sabendo que aconselharam a levar ele todo bagunçado, todo desarrumado. E eu fiquei muito revoltada com isso, sabe? Não fui eu que levei ele, né? Não vem ao caso quem levou, porque talvez a pessoa não queira que eu fale, né? Uma pessoa da família também. Mas a gente não precisa disso não, gente. Se Deus quiser que a gente ganhe esse dinheiro, a gente vai com a verdade, se tiver de ser. Porque antes da gente ter esse dinheiro, a gente conseguia viver com mais sacrifício, sim. Muito mais sacrifício. Deus me livre de ficar sem o meu, né? Mas vivia. Ninguém morreu por isso, ninguém morre, entendeu? Eu sei que Deus vai dar o jeito dele, mas é bom andar com a verdade. Se você tiver que conseguir, você vai conseguir com a verdade, porque você não vai ser pego em contradição, não vai ser maltratado por ninguém, entende? E se for, aí sim você pode dizer que é injustiça ser maltratado, que é porque o povo é ruim, que é porque o povo humilha, sabe? Mas pelo amor de Deus, né? Vamos ser éticos, vamos ter uma conduta, uma boa conduta. Vamos trabalhar o nosso caráter. Essa é a oportunidade que nós temos para trabalhar o nosso caráter, para não ter do que nos envergonhar tanto diante de Deus como diante dos seres humanos. Então, é disso que eu estava querendo falar com vocês. Vamos com a verdade e seja o que Deus quiser. Deus tome conta. Desamparar você, Ele não vai desamparar, porque na Bíblia diz que nunca se viu um justo desamparado, né? Nunca se viu um justo desamparado. Então, Ele vai dar o jeito dele. É só a gente confiar nele e falar a verdade. Um abraço a todos, que o nosso Deus abençoe a todos.